Uma boa tarde a todos. Boa tarde. Que honra é estar aqui novamente, desde o meu último sermão no púlpito da Igreja Adventista do Sétimo Dia, não foi? Foi de manhã, agora estamos de volta à tarde, pela graça de Deus. Espero que vocês tenham gostado do sermão. Foi um sermão mais pessoal, né? Eu geralmente não gosto de fazer coisas desse tipo, mas eu achei por bem. Deus realmente perguntou para mim o que eu diria, eu respondi para ele o que eu diria, né? Respondi para vocês também. Se sobrou alguma dúvida, a gente conversa depois, tá bom? Irmãos, vamos abrir a nossa Bíblia, Daniel capítulo 1, e nós vamos continuar então estudando Daniel e Apocalipse. E o tema de hoje é um binômio muito conhecido nas discussões teológicas, quando a gente fala de lei e graça. Sabe que quando a gente fala desse assunto, existe uma coisa muito forte dentro do mundo, especialmente evangélico, no debate com a igreja adventista, de que o adventista nega a graça de Deus em nome de uma adesão à lei, e busca se justificar pela lei, e busca se salvar porque guarda o sábado, porque não come isso, come aquilo. Existe uma ampla discussão a esse respeito. Entretanto, o que acontece? A relação entre a doutrina da lei e a doutrina da graça não podem ser, vamos pensar assim, trabalhadas unicamente dentro deste paradigma. É bem verdade que quem quer se justificar pela lei teria que ser perfeito diante da lei para poder atingir tal justificação. Isso é verdade. E esse é o motivo fundamental pelo qual, pelas obras da lei, ninguém será justificado. Porque eu teria que ser como Cristo, sem pecado, para poder chegar lá diante de Deus e dizer, eu mereço para o céu, Senhor. Por quê? Por causa da minha guarda da lei, porque eu fiz tudo absolutamente perfeito. Se você cometeu um pecado, você já não consegue seguir neste caminho, ok? Entretanto, quando nós falamos da relação entre lei e graça, esta não é a única questão em jogo, certo? Ok, Deus me dá graça para eu transgredir a lei? E obviamente que a resposta é não. Mas a gente vai ver isso de uma forma um pouco mais clara, estudando Daniel e Apocalipse. Então, com a Bíblia aberta, assim, vamos orar, para que Deus fale ao nosso coração neste culto. Senhor Deus maravilhoso, eterno e querido, em nome do Senhor Jesus, nós agradecemos a Tua palavra estar aberta nesta noite, Pai. Nós queremos ouvir a voz do Teu Espírito. Fala ao nosso coração, em nome de Jesus, nós oramos. Amém. Então vamos dar uma olhadinha aí. Daniel capítulo 1, a partir do verso 1. No ano 3º do reinado de Jeoaquim, rei de Judá, veio Nabucodonosor, rei da Babilônia, a Jerusalém e a sitiou. O Senhor lhe entregou nas mãos a Jeoaquim, rei de Judá, e alguns dos utensílios da casa de Deus. A estes levou-os para a terra de Sinar, para a casa do seu Deus, e os pôs na casa do tesouro do seu Deus. Disse o rei a Aspenaz, chefe dos eunucos, que trouxesse alguns dos filhos de Israel, tanto da linhagem real como dos nobres, jovens sem nenhum defeito, de boa aparência, instruídos em toda a sabedoria, doutos em ciência, versados no conhecimento, e que fossem competentes para assistir no palácio do rei, e lhes ensinasse a cultura e língua dos caldeus. E o verso 8. Resolveu Daniel firmemente não se contaminar com as finas iguarias do rei, nem com o vinho que ele bebia. Então pediu ao chefe dos eunucos que lhe permitisse não se contaminar. Irmãos, aqui nós temos revelações fundamentais sobre lei e graça. Como eu já falei na sexta-feira à noite, no sábado, o povo de Israel sofreu o exílio em função da lei, como uma das maldições da aliança. O povo foi infiel, Deus já havia avisado que se fosse infiel, uma das questões que recorreriam ao povo de Israel seria a questão do exílio, do sofrimento, de ser tirado da sua terra e levado para uma terra distante. Lembrando que para o povo de Israel, aquela terra deles lá é uma coisa extremamente sagrada, extremamente importante, como basicamente é para todo mundo que tem apreço à sua terra, ao seu lar.
Já pensou você ser arrancado pelos cabelos para ir morar lá em Rondônia? Não tem nada contra Rondônia, não. Mas veja, você não está no seu lugar. Agora, difícil vai ser eles me pegar pelos cabelos, né? Esse eu quero ver o Nabucodonosor conseguir. Brincadeira, né? Mas o fato é, uma situação muito triste, né? Muito ruim você passar por uma experiência como essa. Mas essa experiência é revelada em função da lei. Outra coisa, o que foi que o Daniel resolveu não se contaminar? Ele não queria comer ali as comidas imundas servidas na mesa do rei da Babilônia, as bebidas alcoólicas e etc. Tudo isso tem que ver também com a lei. Daniel decidiu ser fiel à lei de Deus e ele tinha tudo para não ser, né? Deus já estava permitindo ou entregando o povo dele nas mãos do inimigo. Daniel poderia muito bem se revoltar contra Deus e dizer, eu não vou seguir Deus coisa nenhuma. Deus permite o sofrimento, Deus permite que eu esteja sendo levado como escravo para a Babilônia, mas ele resolveu ser fiel à lei de Deus. E onde é que entra a graça nisso tudo? Bom, primeiro de tudo, Deus manda o povo para o exílio, mas Deus não destrói o povo. É graça. Deus preserva o povo. Inclusive, a história vai nos dizer que Daniel vai se tornar um homem muito abençoado, muito conhecido, muito famoso, e a palavra de Deus vai ser pregada mediante a vida desse homem. É graça pura, é graça de Deus. Outra coisa, ele pediu para não se contaminar lá com as finas iguarias da mesa do rei por 10 dias. E pediu inclusive para o chefe dos eunucos, indicando que Daniel foi eunuco, provavelmente foi castrado durante a viagem para a Babilônia, em uma situação você vê o quão pesada a experiência dele. E ele pede para o chefe dos eunucos deixar eles comerem só legumes e água e tal, e depois de 10 dias comparar eles com os outros jovens, para ver se eles poderiam seguir naquela dieta ou não, ou se o rei poderia perceber que eles estavam se alimentando mal. E no final dos 10 dias, aqueles meninos estavam corados, bonitos, inteligentes, mais inteligentes que todo mundo lá, e a eles foi permitido então não comer aquelas comidas da mesa do rei. Isso é graça, porque não é simplesmente uma questão de alimentação. A alimentação em 10 dias não vai fazer o seu rosto brilhar, mas comunhão com Deus vai fazer o seu rosto brilhar. É graça, é misericórdia, é Deus usando as situações, inclusive ruins e difíceis, para confirmar o caminho daqueles jovens que eles deveriam ser fiéis à lei de Deus. Você vê lei e graça andando junto? É lei e graça andando junto. Outra coisa, Daniel capítulo 3. A gente não vai assim ler, mas vocês é bom estarem assim cientes. O que acontece? Nabucodonosor manda fazer uma estátua, um ídolo, e mandar o povo adorar essa estátua de joelhos e prestar um culto ali ao som de música e etc. O que acontece? Os amigos de Daniel dizem não vamos ajoelhar. O que é isso? Lei. Na lei de Deus não proíbe a adoração a ídolos? Ponto. É a lei de Deus. Está lá. Não adoraremos nada que não seja o Deus verdadeiro. O Deus verdadeiro não é um pedaço de pau, de pedra, de ouro, de diamante, de nada. Deus é vivo, Deus é espírito, Deus é luz, Deus é amor, Deus é o nosso Pai, Deus é o nosso Criador. Só a Ele nós adoramos. E aí o que acontece? Essa é a lei. E eles são fiéis à lei. Qual é o resultado daquilo? Graça. Porque eles vão ser condenados, mas que graça é essa? Que desgraça, condenados? Pois é, condenados, jogados numa fogueira, são salvos pela graça de Deus de forma miraculosa, de uma forma maravilhosa. É lei e graça andando junto. Outra coisa, Daniel 6, verso 5. Dá uma olhadinha aí. Bom, aqui nós chegamos na história famosa da Cova dos Leões. E é interessante você ver, né? A gente estudou um pouco sobre isso na sexta-feira. É legal a gente ir passando as histórias de perspectivas diferentes, avaliando temas diferentes. Estudamos na sexta-feira a perspectiva do juízo, hoje estudando a perspectiva da lei e da graça. Olha o que se fala aí em Daniel 6, verso 5. Disseram, pois, aqueles homens lá da Pérsia, né? Nunca acharemos ocasião alguma para acusar este Daniel, se não a procurarmos contra ele, aonde? Na lei do seu Deus. Ou seja, agora, existe uma situação muito interessante. Daniel é perseguido por causa da lei de Deus.
Você vê, né? Se você for um ladrão, é possível você ganhar tantos amigos, menos de quem você roubar, né? Mas você pode ganhar tantos amigos, roubo dá dinheiro, o pessoal gosta de dinheiro por aí, bater nas suas costas, parabéns, você é o melhor assaltante de Cubatão. Você duvida que existe gente com esse tipo de conversa por aí? Com certeza existe. Parabéns, vendeu 500 quilos de maconha, cocaína, tal. Parabéns! Se você se tornar muito profissional nisso aí, você pode até se tornar um político, um banqueiro, aí sim que você vai ser louvado, certo? É isso aí. Inclusive, não sei se vocês sabem que o banco HSBC, eles caíram no maior esquema de lavagem de dinheiro do mundo, lavando dinheiro para terrorismo e venda de drogas. Sabe o que aconteceu com os executivos do banco HSBC? Diz para mim. Nada. É isso. Porque quem rouba de verdade o negócio, é tranquilo, não acontece nada. Agora ladrão de galinha está por aí preso, não está? Ou pelo menos alguns estão. Então veja, olha que mundo louco que a gente vive. Aquele que faz o mal é louvado no mundo. Mas Daniel, para ser fiel à lei de Deus, tem que passar por perseguição, por luta. E não é assim, não é perseguição do tipo, perder o emprego. Isso aí é coisa simples. O problema é o seguinte, esses homens querem matar Daniel, porque ele é fiel à lei de Deus. Inclusive, nós adventistas esperamos que esse espírito nos persiga um dia no futuro, não é verdade? E de vez em quando ele nos persegue ainda até hoje. Problemas em empresas e famílias, e ódio, e preconceito, e maldade, por buscarmos sermos fiéis à lei de Deus. Precisa dizer onde é que entra a graça nessa história? Daniel vai ser jogado numa cova dos leões, e ele vai sair de lá ileso pela graça de Deus. É graça, é misericórdia, é Deus agindo na vida do homem de Deus. Daniel 7, versos 25 e 26. Olha que coisa interessante acontece aqui nessa relação entre lei e graça. A Bíblia diz assim, do chifre pequeno, lá do quarto animal de Daniel 7. Ele proferirá palavras contra o Altíssimo, magoará os santos do Altíssimo e cuidará em mudar os tempos e a lei. E os santos lhe serão entregues nas mãos por um tempo, 2 tempos e metade de um tempo. Mas depois se assentará ao tribunal para lhe tirar o domínio, para o destruir e consumir até o fim. Aquele que se levanta contra a lei de Deus, o chifre pequeno, será destruído pela graça de Deus. Quem se levantar contra a lei de Deus vai ser destruído pela graça de Deus. Olha que interessante, hein? Quando Deus destruir o pecado, vai ser a maior festa do universo. Ele vai destruir. E isso é graça. Isso é graça. E nesse ponto, vê como juízo e graça também andam juntos. Você não tem um Deus da graça versus um Deus do juízo. O Deus do juízo é o Deus da graça. Por isso a gente reforça que a gente não deve ter medo do juízo. Só quem deve ter medo do juízo é quem? É quem se rebela contra a graça, é quem se rebela contra a lei de Deus. Quem, pela graça, busca ser fiel à lei de Deus, pode ter confiança no juízo do Senhor. O que mais? Daniel 9, versos 13 a 16. Quantas coisas interessantes a respeito de lei e graça, aqui no contexto do livro de Daniel. E aqui a palavra do Senhor nos diz assim: como está escrito na lei de Moisés, todo este mal nos sobreveio, apesar disso não temos implorado o favor do Senhor nosso Deus, para nos convertermos das nossas iniquidades e nos aplicarmos à tua verdade. Por isso o Senhor cuidou em trazer sobre nós o mal e fez vir sobre nós, pois justo é o Senhor nosso Deus em todas as suas obras que faz, pois não obedecemos a sua voz. Na verdade, ó Senhor nosso Deus, que tiraste o povo da terra do Egito com mão poderosa, e a ti mesmo adquiriste renome, como hoje se vê, temos pecado e procedido perversamente.
Ó Senhor, segundo todas as tuas justiças, aparte-se a tua ira, o teu furor da tua cidade de Jerusalém, do teu santo monte, porquanto, por causa dos nossos pecados e por causa das iniquidades dos nossos pais, se tornaram Jerusalém e o teu povo opróbrio sobre todos os que estão em nosso redor. Agora, pois, ó Deus nosso, ouve a oração do teu servo e a súplica sobre o teu santuário assolado. Faze resplandecer o seu rosto por amor do Senhor. Por causa da lei vem o pecado. E porque nós pecamos contra a lei, vem o sofrimento. E mesmo no meio do sofrimento, muitas vezes, nós não buscamos a Deus. E é isso que Daniel está reconhecendo diante de Deus. Mesmo sofrendo, mesmo pagando um alto preço para viver nesse mundo, muitos de nós muitas vezes não reconhecemos, erramos, pecamos. E quando Daniel começa a lutar com isso, ele começa a reconhecer isso, ele pede para Deus não tratar o ser humano segundo a ira, segundo o furor, por causa da iniquidade, mas Daniel evoca que Deus resplandeça o seu rosto por amor. Isso é graça. É graça que nos atinge no nosso pecado. De outra forma não há salvação. E a gente vê lei e graça andando junto o tempo todo. E por fim, no livro de Daniel, no capítulo 12, a gente vê pura graça. Pura graça. Capítulo 12, verso 1, né? Nesse tempo se levantará Miguel, o grande príncipe, o defensor dos filhos do teu povo, e haverá tempo de angústia, qual nunca houve, desde que houve nação até aquele tempo. Mas naquele tempo será salvo o teu povo, todo aquele que for achado inscrito no livro. E aí o verso 13. Tu, porém, Daniel, segue o teu caminho até o fim, pois descansarás, e no fim dos dias te levantarás, para receber a tua herança. Pura graça. No meio do fim do mundo, a maior angústia da face da terra, Deus vai livrar. Ah, mas e se eu morrer no meio disso? Deus vai ressuscitar. É pura graça e misericórdia. Olha que coisa linda, Deus. Pura graça, pura misericórdia. Como é que é isso no livro do Apocalipse? Vamos lá. Apocalipse capítulo 1. Vamos avaliar aí o tema da lei e da graça neste maravilhoso livro. Veja, no capítulo 1 do livro do Apocalipse, nos versos 12 e 13, se diz o seguinte: o João, ele ouve uma grande voz por detrás dele, e ele volta para ver quem está falando com ele. Diz assim: voltei-me para ver quem falava comigo, e voltado vi 7 candeeiros de ouro, e no meio dos candeeiros um semelhante a um filho do homem, com vestes talares e cingido à altura do peito com uma cinta de ouro. Aqui está uma imagem muito presente na lei de Deus. É a imagem do santuário. Ele olha aqueles candeeiros. A gente lembra que lá no santuário existia um candeeiro com 7 velas, um candeeiro que nunca se apagava. E ali existe um sacerdote. Só que ele é um sacerdote especial. Seus olhos são como chamas de fogo, sua voz como de grandes águas e trovões. E João tem uma visão de Jesus, o doador da lei. Esse é Jesus. Agora perceba uma coisa interessante. Esse Jesus revelado no meio do seu santuário, que está presente na lei de Deus, ele é chamado daquele que nos ama e pelo seu sangue nos libertou dos nossos pecados. É graça. É graça sendo distribuída da parte daquele que é o Senhor da lei, o Senhor do universo, o Criador, aquele que deu a revelação do Antigo Testamento, aquele que caminha no meio da igreja como o verdadeiro pastor, o verdadeiro sacerdote, o Salvador da igreja, Jesus Cristo. E lei e graça andam juntas. Aí você vai para o capítulo 2 e 3 do Apocalipse, você vê Deus repreendendo a igreja por muitas coisas. Você se prostituiu com a Jezabel. Você abandonou seu primeiro amor. Você é morno. Olha, você tem que tomar cuidado, você está andando num caminho errado. E muitas repreensões.
E todas essas repreensões têm como fundamento a lei de Deus. Porque até mesmo a igreja muitas vezes faz o que Deus mandou não fazer. E às vezes perde o amor, ou perde a fé, ou perde a obediência, ou perde o brilho nos olhos, ou perde o senso de missão, e não cumpre a vontade de Deus. E pela lei, Deus puxa a orelha da igreja. E onde é que entra a graça? Em todas as cartas, as 7 igrejas do Apocalipse, Deus repete a mesma coisa. Arrepende-te. Arrepender do pecado. Isso é graça. Deus, ele revela o problema não simplesmente para nos acusar. Você é um pecador, agora vai embora. Que sentido faria essa acusação? Que bem faria essa acusação? Nada. Mas ele nos repreende para nos dar arrependimento. Isto é obra da graça de Deus. Chegamos no capítulo 4 e 5. Nós temos a revelação do trono, onde está sentado aquele que nos deu a sua lei e aquele que nos deu a sua graça. É o trono de Deus. E aí no capítulo 4 e 5, coisas maravilhosas são descritas ali. O Cordeiro é revelado como estando sentado no trono. Ele foi morto, mas ele está vivo. É a graça de Deus reinando no trono de Deus. Coisa linda, maravilhosa. Agora, quando chega lá, nas trombetas e nos selos, é cheio de lei e graça ali também. Porque caem juízos, caem desgraças, por causa da lei de Deus, mas ao mesmo tempo Deus tem misericórdia e não destrói a humanidade por completo. Deus, ele chama a atenção, é tudo bem pesado, mas ele não destrói, tanto que nós estamos aqui, ok? E aí chega uma situação interessante, Apocalipse 13, versículos 15 a 17. Agora nós vamos ter um problema aqui, com uma lei. E essa lei um dia virá, e nós temos que nos preparar para isso. Aqui a Bíblia vai falar que os habitantes da terra criaram uma imagem da besta, parecido com Daniel capítulo 3. E aí diz assim no verso 15: E lhe foi dado comunicar fôlego à imagem da besta, para que não só a imagem falasse, como ainda fizesse morrer os que não adorassem a imagem da besta. A todos os pequenos, grandes, ricos, pobres, livres e escravos, faz com que lhe seja dada certa marca sobre a mão direita ou sobre a fronte, para que ninguém possa comprar ou vender, senão aquele que tem a marca, o nome da besta ou o número do seu nome. Aqui está a sabedoria, aquele que tem entendimento calcule o número da besta, pois é número de homem. Esse número é 666. Assim como houve uma lei para prejudicar, destruir, matar Daniel, haverá uma lei para destruir, matar e prejudicar quem não se curvar diante do pecado que habita neste mundo. E esse será um momento onde todos nós teremos que ser Daniel, ainda que a gente vá parar lá na cova dos leões. Vai ser fácil? Não vai ser fácil. Não creio que a vida de Daniel foi fácil. Mas o que vai acontecer? Graça, Apocalipse 15, verso 2. O que acontece lá? Lá em Apocalipse 15, verso 2, João diz que ele viu como um mar de vidro mesclado com fogo, e os vencedores da besta, da sua imagem e do número do seu nome, que se achavam em pé no mar de vidro, tendo harpas de Deus, e entoavam o cântico de Moisés, a lei, e o cântico do Cordeiro, a graça. Lei e graça andando junto o tempo inteiro. O tempo todo. Não há dicotomia entre lei e graça. Há uma profunda unidade, profunda união, ainda que cada coisa tenha o seu espaço. O ápice dessa questão como um todo foi o texto que a gente leu hoje de manhã. Aqui está a perseverança dos santos, os que guardam os mandamentos de Deus, a lei e a fé em Jesus, no contexto da graça. Ninguém é capaz de ser fiel na lei fora do contexto da graça. Porque a gente tem que ter o perdão do pecado para poder ser fiel. Se a gente nunca tiver o perdão, nunca seremos fiéis. Porque todos nós um dia já erramos diante da lei. Então lei e graça andam juntos o tempo todo. E no final acontece uma coisa interessante. Capítulo 21, verso 8. A lei impede a salvação daquele que peca e não se arrepende.
Quanto, porém, aos covardes, incrédulos, abomináveis, assassinos, impuros, feiticeiros, idólatras e todos os mentirosos, a parte que lhes cabe será no lago que arde com fogo e enxofre, a saber, a segunda morte. A lei de Deus impede que as pessoas que cometem isso e não se arrependem vão para o céu. Então está todo mundo perdido. Quem nunca mentiu na face da terra? Quem nunca teve uma impureza no que pensa, no que fala, no que faz? Quem que nunca errou e cometeu um erro e um pecado? Aí você entende a mensagem final do livro do Apocalipse, capítulo 22, verso 14 e o verso 21. E aí o livro do Apocalipse diz assim: bem-aventurados aqueles que lavam as suas vestes no sangue do Cordeiro, para que lhes assista o direito à árvore da vida e entrem na cidade pelas portas. E depois o verso 21, que a graça do Senhor Jesus seja com todos. Amém. A palavra de Deus promete ao céu, para muita gente que já mentiu, já adulterou, já transgrediu o sábado, já caiu em idolatrias, já falou palavrão, já fez tantas coisas sujas, erradas e ruins que eu não preciso nem ficar citando. Mas tudo tem um contexto. Lavar as vestes no sangue de Jesus. Receber graça, porque esse é o único caminho, por isso é um caminho estreito. Se eu dissesse para você que você tem que comprar a sua salvação, você se esforçaria para isso? Muita gente se esforçaria. Eu seria capaz de ficar milionário, prometendo às pessoas salvação pelo dízimo, salvação pela oferta, salvação pela fogueira santa de Israel, e qualquer coincidência com a realidade aí é mera coincidência, tá bom? Tá bom? Qualquer semelhança com a realidade é mera coincidência. Tem gente ficando rica, colocando um fardo nas costas dos outros. Salve-se quem puder, salve-se a si mesmo, salve-se pelo dinheiro, e inclusive dando para mim o dinheiro, se livre dessa coisa suja aí. Muita gente sem caráter no nosso mundo. Mas o caminho não é esse. Você pode dar todo o dinheiro do mundo, sem a fé que atua pelo amor, o dinheiro não vale nada. O dízimo não vale nada. O sábado não vale nada. Nada vale nada. Porque o amor é a única motivação que Deus aceita. Porque é a única motivação que está de acordo com a sua lei. Mas Ezequiel, eu erro diante do amor. Então é por isso que você precisa de graça. E é por isso que Deus te dá graça. Não tem outro caminho. É um caminho estreito. É um caminho que inclusive até é um pouco estranho. É tão bom e é de graça. Eu falei do pastor Volter hoje de manhã para vocês, né? O pastor Volter era nosso professor lá no NASP. E ele conta uma história que ele foi missionário na Alemanha. Ele era de descendência alemã. O primeiro nome dele era Berndt, era B-E-R-N-T, ou N-D-T, uma coisa assim. Então é uma coisa esquisita de falar. Berndt Volter, uma coisa assim, né? Heil Hitler, né? Uma coisa mais ou menos assim. E aí, assim, o Volter ele conta uma experiência que é o seguinte. Diz que ele era pastor na Alemanha e ele botou um anúncio no jornal. Encontro de casais, palestras, motivação cristã e tal, entrada gratuita, venham. Chegou no domingo lá do dia da palestra de casais, não apareceu uma alma na igreja. Aí ele chegou para o ancião e, mas o que está acontecendo? O que eu estou fazendo errado? Eu estou em pecado? Estou indo para o inferno? O que está acontecendo? Aí o irmão olhou para o anúncio no jornal. Eu já sei, o senhor falou que é de graça, mas ninguém vai em coisa de graça não, pastor. Coisa de graça não presta. Faz o mesmo anúncio no domingo que vem, no mesmo jornal. Diz que a entrada é 20 euros. Foi o que ele fez. 5 casais pagaram 20 euros para ver as palestras. Ele falou assim, ainda ganhei dinheiro para visitar os irmãos. Uma das coisas do que ele estava oferecendo era: receba uma orientação familiar em casa. Era uma visita pastoral na Alemanha. Mas de graça o povo não aceita. De graça o povo desconfia. A gente acha que o que tem valor é o que a gente paga, porque a gente merece, é o nosso esforço. E as pessoas estão cheias de juízo e justiça própria.
Eu ganho meu dinheiro, eu faço o que eu quiser, eu sou isso, eu sou aquilo. E Deus aperta um botãozinho assim na respiração, puf, acabou. Acabou o seu dinheiro, acabou a sua vida, acabou você inteiro. Aliás, se Deus quisesse acabar com o universo, né? Acho que instalar o dedo, nem precisava instalar o dedo, era só dar uma piscadinha, né? Pô, dar uma piscadinha, acabou o universo. Todos nós dependemos de Deus e é só de Deus. E se não é pela graça, nenhum de nós pode pagar. E porque ninguém pode pagar, Ele pagou. E essa é a mensagem de Daniel e Apocalipse. E essa é a mensagem da teologia da graça de Deus que nós pregamos no Adventismo do sétimo dia. E o nosso ponto é verdade que nós somos pecadores. E é só pela graça. Mas esta graça, ainda que não nos torne perfeitos diante da lei, deve nos tornar cada vez melhores. Ninguém é perfeito. Eu recebi a graça de Deus, você recebeu. Ainda assim nós não somos perfeitos. Porém, nós já somos melhores do que éramos ontem. E se Deus quiser, amanhã seremos melhores do que somos hoje. É santificação, é caminho com Deus, é amor, é fé. E Deus vai guiar a nossa vida mediante a sua lei, e quando a gente falhar mediante a sua graça, e pela graça a gente vai aprendendo o valor da lei e a ser fiel à lei. Não por legalismo, porque de fato, se alguém tentar se salvar por legalismo, vai se encontrar com o problema de que ainda é pecador. E Deus nivelou a gente no pecado, bem por baixo, como a gente estava conversando hoje, né, Mauri? Deus nivelou todo mundo lá embaixo. Essa era a conversa no almoço lá hoje. Para quê? Para ninguém se orgulhar, ninguém se exaltar, ninguém achar que merece, ninguém achar que é melhor que ninguém, porque a salvação é pura graça de Deus. Não existe aqui nenhuma contradição com o que Paulo ensina lá em Gálatas capítulo 5, que é a acusação que fazem contra nós. Decaístes da graça, vós que tentais se justificar na lei. A gente concorda com Paulo, 100%. Para se justificar na lei tem que ser perfeito diante da lei. E porque não somos, tudo é graça. E é pela graça. E é para a graça de Deus. Amém. Mas o nosso porém é: não use a graça para pisar na lei de Deus. Essa é a pior coisa que uma pessoa pode fazer. Já que eu tenho a graça de Deus, eu vou odiar a Deus, desprezar a Deus, desobedecer a Deus. Que visão é essa da graça? Essa é uma graça barata. É uma graça que não exige compromisso. É uma graça que não exige mudança de vida. É uma graça que não transforma a vida de ninguém. Dessa graça nós não precisamos. Essa não é a graça de Deus na nossa vida. A graça de Deus é para nos tornar melhores. Ela já tem feito isso e ela continuará a fazê-lo. E não nos torna perfeitos para nos manter bem humildes. Anda com humildade na presença de Deus. Não é pela lei, é pela graça. Fica bem claro? Eu entendo que, na verdade, quem não entende isso são os nossos acusadores, né? Eu acho que a igreja é bem educada nesse ponto. Claro, de vez em quando existe um espírito adventista meio legalista. Isso é verdade. Entre alguns adventistas tem um legalismo forte. Por causa de comida, de sábado, de música, de roupa, disso, daquilo. Daqui a pouco também vira uma coisa... E eu não estou dizendo que essas coisas não são importantes. Tudo isso tem o seu espaço na vida cristã. A santificação pode e deve alcançar todas estas coisas. Mas no dia que eu me orgulhar e eu fizer a oração do fariseu, aí eu estou em perigo. Graças te dou porque não sou como esses evangélicos. Graças te dou porque não sou como esses católicos. Graças te dou porque não sou como esses ateus, como e aponta dedo para todo mundo. Mas esquece que por melhor que nós já sejamos em relação a nós mesmos no passado, nenhum de nós é melhor que ninguém. Nenhum de nós pode apontar o dedo para o outro. Porque no final das contas, a graça que nos salva também foi dada a todos eles que a gente aponta o dedo. E no final das contas, Deus vai revelar quem de fato aceitou esta graça ou não. Quem de fato viveu esta graça ou não. Esse não é o nosso papel. Não é separar o joio do trigo. Isso não pertence a nós. O apelo de uma mensagem assim é até engraçado. Vamos pensar assim.
aceite a salvação de graça e pare de se angustiar, pare de ter medo, pare de tentar comprar a salvação, pare de tentar se achar melhor que qualquer um, ou que todos, ou que os outros, por causa de uma religião, de uma lei, de uma obediência que talvez os outros não tenham. Tudo bem, pode ser verdade que a gente guarda o sábado e eles não, mas também pode ser verdade que às vezes a gente guardando o sábado erra em amor, e às vezes a gente encontra mais amor nas comunidades aí fora. Então a gente também não tem nada que falar de ninguém não. E pela graça vamos receber poder para cumprir a lei de Deus. Amar, perdoar, ser fiéis e ser felizes. Essa talvez seja a questão mais importante da salvação. É só pela graça, mas não é de graça. Jesus teve que pagar um preço. Para nós é de graça, para ele foi muito caro. E já que ele pagou tão caro assim, não vamos desvalorizar porque é de graça, né? Não vamos fazer como os nossos amigos alemães lá, né? Vamos aceitar de graça e vamos nos empenhar de graça e vamos viver na graça de Deus. Vamos nos levantar, irmãos, e vamos orar. Eu espero que a graça de Deus dê uma ótima semana a todos vocês. A gente já está aí às 8 horas da noite. Depois da oração eu peço que vocês sentem, eu vou fazer um sorteiozinho com vocês. E aí eu vou liberar todo mundo, tá bom? E amanhã estaremos juntos se Deus quiser. Vamos orar. Senhor Deus maravilhoso, eterno e querido, em nome do Senhor Jesus, obrigado pela Tua graça, Senhor. Obrigado porque a Tua graça é a razão da gente estar vivo essa noite. Obrigado pelo sábado que passou. O Senhor nos deu um ótimo sábado. Na comunhão dos irmãos, na pregação, na escola sabatina, nos momentos à tarde que pudemos passar com as pessoas que a gente ama. Apesar da vida não estar sendo fácil, nós agradecemos porque a vida ao Teu lado é muito boa, Senhor. Porque é graça. E de graça nós queremos Te servir. E de graça nós queremos cumprir a Tua lei e a Tua vontade. E se a gente está falhando, que o Senhor nos perdoe, Senhor, por favor. Nos perdoe para nos dar poder para uma vida nova. E que a Tua graça salve esta igreja, use esta igreja, dê milagres a esta igreja. Reforçamos as orações pela vida da família do Amauri. Mas não só pela família dele, pela família de todos nós. Que pela Tua graça os corações duros sejam quebrantados, as pessoas doentes sejam curadas, as pessoas perdidas sejam salvos e que Satanás nunca triunfe sobre a nossa família, Senhor. Dá-nos a Tua graça e a Tua paz, em nome de Jesus nós oramos. Amém. Irmãos, podem se